No vídeo anterior dessa série analisando o Dragon Ball clássico, eu tinha dito que a saga de Pilaf era legal, mas que ainda não tinha me cativado completamente. Também falei que eu estava curioso para saber quando, entre aspas, a chave virou, ou seja, quando Dragon Ball realmente engrenou a quinta marcha e virou a história que nós tanto amamos. Pois bem, analisando agora a segunda saga, a do 21º torneio de artes marciais, eu posso dizer que aqui a obra já deu um salto enorme de qualidade. Essa saga vai do capítulo 24 ao 54 no mangá e tem muita coisa interessante para abordar, incluindo a luta mais subestimada da franquia Dragon Ball. Mas vamos por partes. A saga do torneio começa quando o Goku vai atrás do Mestre Kami para receber um treinamento de artes marciais. O garoto ficou impressionado, ainda no arco Pilaf, com o fato de o mestre ter sido mentor do seu avô, Son Gohan. Chegando lá, o velho Kami diz que aceita treinar o garoto, mas com uma condição, que ele arranje uma mulher bonita e a leve para o mestre. Os 4 ou 5 primeiros capítulos dessa saga são focados nisso. Dá até para chamar de um mini arco pela procura da garota. Nesse meio tempo, surge um monge vindo de uma distante vila no leste, também interessado nos ensinamentos de Kami. Seu nome é Kuririn. Também para ele, o mestre impõe a mesma condição. Ele dará o treinamento se o garoto conseguir uma mulher bonita para Kami. Depois de procurarem por um tempo, Goku e Kuririn encontram uma garota que parece estar tendo problemas com a polícia. Tipo, eles aparentemente não percebem que é a polícia de verdade, mas estava meio na cara, né? Vendo ali uma oportunidade de finalmente arranjarem a mulher que o velho Kami tanto desejava, os dois resolvem ajudá-la a se livrar de seus perseguidores e por fim a levam ao mestre. O nome da garota é Lante, saudosa Lante. Onde andará Lante, hein? Nunca mais apareceu, né? Essa garota tem, porém, uma peculiaridade. Sempre que ela espirra, a personalidade dela muda. Normalmente ela é uma jovem doce e agradável. Ao espirrar, se torna uma mulher de personalidade agressiva e psicopática. Por estar sendo procurada pelos crimes que cometia ao ser tomada por sua má personalidade, Lante aceita de muito bom grado ficar na Ilha do Kami por tempo indefinido. Pois bem, resolvida essa questão, o Mestre Kami finalmente aceita treinar os dois garotos e torná-los mais fortes. Ao invés de ensiná-los técnicas de luta, porém, o velho coloca os meninos para fazerem diversas ações cotidianas, como entregar leite e arar campos. Acontece que o modo como eles faziam essas coisas exigia muito do físico deles, de maneira que estavam ali fortalecendo enormemente seus corpos. Eles não apenas tinham que entregar leite, eles percorriam quilômetros e quilômetros de ilha fazendo entregas, sendo que em alguns trechos eles só podiam se locomover pulando. Em outros, tinham que ir zigue-zagueando pelas árvores, etc. Os campos, eles os aravam com as mãos nuas, nadavam em lagos com tubarões dentro, tentavam escapar das ferroadas de trocentas abelhas enquanto estavam amarrados a uma grande árvore que limitava seus movimentos, etc, etc, etc. Tudo isso com o intuito de tornar seus corpos mais resistentes. Quando eles já estavam acostumados a essa rotina de treinos, o mestre os colocou para fazer as mesmas coisas, mas agora com um casco de 20 kg preso às suas costas. Depois o peso do casco aumentou para 50 kg. Além do treino físico, também eram ministradas aulas para os garotos com o objetivo de torná-los mais inteligentes também, e não apenas mais poderosos. Em algum momento no meio desse treinamento, o mestre mencionou que pretendia inscrever seus discípulos no Tenkaichi Budokai, que era basicamente o maior torneio de artes marciais do mundo. A ideia era testar o nível que os garotos estavam na arte dos combates. Depois de ministrado todo o treinamento, Kami revelou que não tinha mais nada a ensinar e que agora que os corpos deles estavam prontos, os meninos deveriam buscar aperfeiçoar suas técnicas sozinhos a fim de se prepararem para o grande torneio. A segunda metade do arco é justamente aquela que mostra as lutas do torneio de artes marciais. Como o número de lutadores inscritos era muito alto, inicialmente foi realizada uma fase preliminar a fim de classificar apenas os 8 melhores. Esses seriam os que disputariam as batalhas perante a plateia em uma sequência de lutas para determinar qual era o melhor artista marcial do mundo. No meio dessas preliminares, nas quais o Kuririn derrota um de seus antigos companheiros de templo que praticavam bullying com ele, nós descobrimos que Goku e Kuririn estão absurdamente mais fortes do que eram antes do treinamento. A evolução era impressionante. Descobrimos também que o Yantia estava inscrito no torneio e que a Bulma, o Long e o Pual estavam na plateia para assistir às lutas. Enfim, após essa sequência de batalhas, nas quais Goku e Kuririn não têm a menor dificuldade, ficaram definidos os 8 finalistas do torneio. Entre eles estava, além dos dois garotos, também o Yantia. Sorteados os confrontos, vemos que o Kuririn enfrentaria um maluco bizarríssimo chamado Bacterium,
o Goku lutaria com um monstro chamado Jiran e o Yantia pegaria um velho denominado Jack Chun. Eu acho que não são necessários os detalhes dessas batalhas, uma vez que quase todas elas têm uma pegada muito mais cômica do que de ação, então importa apenas saber que Goku e Kuririn passaram para a fase seguinte, mas que o Yantia foi derrotado muito facilmente por Chun, que aliás nós ficamos sabendo que é o próprio Mestre Kami disfarçado. Na fase seguinte, Goku enfrenta um monge chamado Nan e Kuririn luta contra Chun. Aqui as lutas são um pouco mais sérias, mas ainda assim o tom é bastante leve e muito puxado para piada. No final, Goku vence seu adversário, mas o Kuririn também não é capaz de derrotar o Mestre Kami, que ele ainda não sabe que é o mestre, né? Com isso, a grande final está prestes a ser disputada, Goku vs Jack Chun, ou Kami. Também essa luta tem vários aspectos de comédia, mas no final a disputa é bem acirrada. De maneira impressionante, o Goku, mesmo tendo pouquíssimo tempo de treino, já se mostra páreo para o experiente Kami. O velho é levado ao limite do limite, mas ao final sai vencedor da batalha e é sagrado campeão do torneio. Após o torneio, Goku revela aos amigos o desejo de buscar pela esfera de 4 estrelas, que é o legado do seu avô. Isso iniciará os eventos do próximo arco. Beleza, o resumo do arco é esse aí. Vamos agora às minhas impressões acerca de tudo o que ocorreu. 2 são os destaques que eu faço acerca dessa parte da história. 1. Essa saga representa uma melhora muito grande em relação à anterior. E 2. A luta entre Goku e Jack Chun é uma das melhores de toda a franquia. Uma coisa de cada vez. Em primeiríssimo lugar, a comédia desse arco é quase sempre sensacional. Aquele mini arco da busca pela garota pro Mestre Kami é muito da hora. Dei mais risada do que devia da piada da sereia, inclusive. E as próprias lutas do torneio funcionam na parte cômica. Uma hora ou outra acho que o Akira se perde na piada, mas no geral é muito divertido, ainda mais que a saga de Pilaf, por exemplo, que já era engraçada. Agora, o grande aumento na qualidade da história ocorre em relação à construção de certos personagens. Quem viu meu vídeo sobre a saga Pilaf lembra, e quem não viu vai ficar sabendo agora, que uma das críticas que eu fiz àquela parte da história foi justamente o fato de que vários personagens ficam devendo em termos de desenvolvimento, principalmente porque quase todos eles são apenas suas piadas. O Kami é só o velho tarado, o Oolong também, a Bulma também em partes, o Yantia é só o cara que tem medo de interagir com mulher e etc. Não é ruim, mas claramente é potencial desperdiçado. O contraste com essa saga atual demonstra isso de forma mais clara. Aqui, o Mestre Kami continua sendo tarado, mas ele não é apenas isso. Ele demonstra ser realmente um grande mentor. Além de ser um ótimo lutador, ele age nesse arco quase como uma segunda figura paterna para o Goku, a primeira sendo o Gohan, né? Ensinando o garoto vários dos valores básicos que ele levará para o resto da vida. Aqui sim nós vemos a faceta valiosa do velho Kami, um verdadeiro mestre dos seus discípulos e não apenas um cara que vai torná-los mais fortes. Temos cenas dele ensinando o Goku a lidar com outras pessoas, passando a ideia de que o Goku e o Kuririn não podem se tornar arrogantes por terem ficado fortes, que aliás é o propósito dele ter entrado no torneio, foi justamente para ensinar essa lição, né? E que molda a personalidade do Goku pro resto da série, sempre buscando se aperfeiçoar e ficar mais poderoso, nunca dando por garantida a própria força. Enfim, agora sim nós podemos simpatizar por completo com o Kami, porque ele continua engraçado, mas tem agora a faceta de personagem que carrega bons valores e um bom coração, mas não puro, porque ele é taradaço. O mesmo se diga do Goku. Na primeira saga, os elementos de empatia já estão ali presentes, quando percebemos que ele é uma criança pura, ingênua e sempre disposta a fazer o que acha que é certo. Além disso, a falta de tato social também ajuda no processo de empatia para com ele, seja por trazer situações engraçadas, seja por apresentar uma vulnerabilidade do personagem, o que sempre ajuda o leitor a se conectar. Mas a melhora do Goku enquanto personagem é muito grande aqui nesse arco do torneio, tanto por toda a relação desenvolvida com o Mestre Kami, quanto pelo início de amizade com o Kuririn. Ver os dois garotos construírem uma bonita relação de companheirismo, ao mesmo tempo em que alimentam o sonho de serem mais fortes e de disputarem o torneio de artes marciais, e vê-los dando apoio um ao outro durante as lutas da competição, são coisas que tornam os dois personagens mais humanizados aos nossos olhos e faz com que seja fácil torcer por eles. Então todo esse tempo que a série leva para construir toda a relação entre os 3 personagens principais desse arco, vale a pena, porque de fato os dois que nós já conhecíamos se tornam personagens bem melhores, bem mais resolvidos, indo além de 2 ou 3 piadas que resumiriam suas personalidades. E o Kuririn já começa com o pé direito, né? É fácil gostar dele ao longo desse arco, justamente por todo esse laço criado com o Goku, que como sabemos perdurará por toda a série. Agora tem a questão da luta final do arco.
Digo, as demais lutas são interessantes e algumas têm boas piadas, como a do Kuririn ganhar do Fedorento lá por não ter nariz. Mas a cereja do bolo é a batalha entre Goku e Mestre Kami, disfarçado de Jack Chun, né? O que mais me impressiona nessa batalha é que, apesar de não ter um roteiro extremamente elaborado como outras que nós vimos em Dragon Ball Z, ela consegue fazer 3 coisas de maneira muito eficiente. 1. Estabelecer o Mestre Kami como um excelente lutador. 2. Apresentar uma variedade interessante nos eventos. E 3. Ser emocionante e grandiosa nos seus próprios termos ao final. Quanto à questão do Kami, sim, nós já sabíamos que ele era um grande guerreiro, mas note que existe uma enorme diferença entre ouvir dizer que ele é bom e ver com os próprios olhos o quanto ele é bom. É a velha regra de roteiro de cinema que diz: mostre, não fale. Aqui nós vemos a quantidade enorme de técnicas de luta que o velho domina, que vão do próprio Kamehameha, passando pelo punho bêbado, até chegar em uma técnica mortal de choque. Pensando com carinho, talvez seja um dos lutadores mais técnicos de toda a franquia, porque seus poderes não são apenas bolas de energia cada vez maiores e mais letais, como ocorre com vários personagens da série. Sério mesmo, vendo essa luta eu fico me lamentando de o Mestre Kami não ter tido mais espaço para batalhar ao longo de Dragon Ball. Teria sido muito bom vê-lo mais em ação. E é justamente essa variedade de técnicas, somado ao fato de o Goku ser um gênio das lutas que conseguia aprender à medida que ia lutando com ele, que traz o ponto 2 que eu falei lá atrás, que é a variedade. Essa luta teve, além de trocas de golpes de artes marciais variados, o primeiro choque entre poderes da franquia, o mestre usando Suiken e sendo contra-atacado pelo Goku, que cria um estilo próprio no meio da luta, que é o do cachorro louco, né? O Kami mostrando uma técnica de ilusão de ótica para enganar o oponente e o Goku aperfeiçoando essa técnica, o Goku virando novamente um macaco gigante, o Kami destruindo a lua e finalmente o golpe final com uma voadora dupla, cada um acertando o rosto do oponente. Comparado a tudo o que tinha vindo antes em termos de batalha, essa luta aqui já apresenta um salto enorme de qualidade, já dando um gostinho do que viria depois na franquia. E a luta é emocionante e grandiosa porque a tensão foi sendo corretamente administrada pelo Akira ao longo da batalha. Inicialmente a luta começa com um tom leve e cômico, como todas dentro da saga. Aos poucos vamos vendo o mestre apelar para técnicas mais e mais sofisticadas e o Goku improvisando para fazer frente com ele, até a hora em que Kami apela a um golpe mortal. Mas aí, quando parece que ele vai desistir, o Goku vira o Ozaru. E para derrotar o Ozaru, o velho tem que usar todas as suas forças para destruir a própria lua e acabar com o mal pela raiz de uma vez por todas. A cada passo a batalha ficava mais perigosa e menos cômica, e tudo termina com um golpe decisivo que deixa ambos os lutadores, que já estavam exaustos, quase que incapazes de continuar, culminando em uma cena clichê sim, mas que sempre funciona, que é aquela coisa de que o primeiro a ficar de pé é o vencedor, e aí parece que o Goku vai conseguir, mas no momento final ele cai no chão, e aí o velho Kami é dito ganhador. Enfim, já dava para perceber aqui como o Toriyama sabia pontuar o ritmo de suas lutas e fazê-las sempre escalar em tensão e emoção, de forma que ao final, quando vemos o público empolgado e ensandecido pelo épico que acabaram de presenciar, esse também acaba sendo o nosso sentimento. É por essas e outras que Goku vs Jack Chun é uma das melhores lutas de toda a franquia, já demonstrativo de todo o talento do autor para escrever ação de primeira qualidade. Para não dizer que não falei das flores, algumas poucas coisas me incomodaram nesse arco. Em primeiro lugar, como eu disse, em raros momentos a comédia perde a mão. Sei lá, para citar uma cena, eu digo aquela na qual o Kami e o Kuririn interrompem a luta para fazer um replay comentado das próprias ações. A ideia é boa, mas a piada se estendeu demais, quebrando totalmente o ritmo de uma luta que estava agradável. Ficou meio que artificial demais. Em segundo lugar, não dá para ignorar alguns casuísmos do roteiro, principalmente os que ocorrem na luta entre Goku e Jiran. Ali o Goku só não perdeu porque deixaram, de forma inexplicável, ele usar a nuvem voadora para se salvar. E para piorar, deixaram usar mais só uma vez. Ora, se um certo artefato é proibido. Não tem essa de ser proibido usar a partir de agora. O Akira ali fez as coisas escalarem para um nível de tensão muito alto que ele não soube resolver de forma satisfatória. Ele quis nos deixar apreensivos de que o Goku ia perder para ser salvo no último momento, mas não soube pensar em uma salvação plausível. Ou seja, roteirismo para ajudar o protagonista. E o reaparecimento da cauda do Goku foi feito sem mais nem menos também. De repente tá lá ela de novo. Provavelmente o Akira já estava
estava pensando em trazer o Ozaru na grande final, o que é uma ótima ideia, como eu já disse, mas a forma como isso foi construído foi sem sentido. No geral, um arco muito melhor do que eu estava lembrando e que fez a história começar a engrenar. Eu não sou muito chegado a esse negócio de nota, mas como eu já dei uma lá na saga de Pilaf, eu vou fechar esse arco aqui com 8 ou 8,5. Você decide. É isso aí, pessoal. Muito obrigado a quem acompanhou o vídeo. Semana que vem tem nosso Round 2 com Demon Slayer. Até lá.